Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. Nesse 27º episódio, o tema é timidez. Então, se você tem esse problema ou conhece alguém que é tímido, fique conosco. Eu estou aqui com a Raquel Ginês, ela é maravilhosa e ela vai nos responder e nos brindar com este tema. Nós vamos falar um pouquinho como que a HQI pode ajudar no processo de eliminação da timidez. Eu vou apresentar a Raquel para vocês e, como sempre, vamos direto ao assunto. Raquel Ginês foi professora de primeiro grau, graduada em Educação Física, trabalhou na área da dança por mais de 20 anos, fez fisioterapia com especialização em dermatofuncional, com reabilitação na área e também com ortopedia. Iniciou como ativista quântica com Amit Goswami e na área terapêutica com hipnose clínica com Lucas Naves. Fez o curso de formação em homeostase quântica informacional com o professor Sérgio Roberto Secato Filho, agente e promotora de saúde com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira e microfisioterapia no Instituto Salgado. Raquel, seja bem-vinda ao nosso 27º episódio do Diálogo da Gerovida e vamos direto ao assunto. Então, o tema de hoje é timidez e você foi convidada porque você passou por esse processo de timidez, você foi uma pessoa tímida, né? Na sua experiência, no seu conhecimento, quais são os fatores que levam as pessoas a ter problema de timidez? Wanda, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com vocês, gratidão pelo convite, e é uma satisfação poder compartilhar para vocês tudo que eu passei e tudo que eu enfrentei e que, graças à HQI, superei, né, sobre a timidez. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que a timidez vem muito agregada ao medo, que é uma emoção, acho que é a emoção mais antiga do ser humano, né? Aquela emoção que vem lá do nosso cérebro reptiliano, que naquela época, os homens da caverna, nós tínhamos que caçar ou fugir. Então, ela vem conosco. E a timidez vem junto com esse medo. Por quê? Porque o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, o medo de ser retalhado, ser julgado negativamente. E isso tudo nos leva a vergonhas também, a frustrações, a inseguranças, sem falar no perfeccionismo, que também vem junto. Porque uma pessoa que tem medo de se expor de qualquer forma, ela se esforça demais para agradar o outro e esquece dela. Eu, na minha juventude, na minha adolescência, eu lembro que eu fui o tipo de jovem que tinha lista de roupa na porta do meu guarda-roupa. Números, uma loucura, números nas caixas de sapato, de tão organizada, para que minha mãe falasse, olha que lindo, né? Então, esse perfeccionismo eu levei para a minha vida, só que com isso eu sofri muito. E deixei de ser eu mesma, né? Então, isso é algo que a gente tem que enfrentar e ir trabalhando, né? Nossa, encontrei alguém mais perfeccionista do que eu. Eu já me libertei. Ah, legal, que bom. Eu também. Mais ou menos, estou no caminho aí. Mas, Raquel, então, por essa experiência que você passou, conta assim, dá algumas dicas para quem tem esse problema de timidez, dá algumas dicas para como essas pessoas poderiam se eliminar a timidez, poderiam se trabalhar. Que dicas que você daria? Acho que, em primeiro lugar, não só com a timidez, mas com qualquer outro tipo de desequilíbrio que nós venhamos a ter, é acolher com carinho, né? Lembrar que nós somos seres humanos e nós, seres humanos, não somos perfeitos. E depois de acolher, é começar a trabalhar, encarar fato a fato e, na verdade, com HQI, é fazer as eliminações, né? Do que você sentiu com cada fato pesquisado, né? E então isso cai no autoconhecimento, essa busca do autoconhecimento.
aquela frase, né, dos sábios da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Eu acho que essa frase é o caminho para qualquer libertação. O conhecimento liberta. Então, o conhecimento de si é o mais importante. É entendendo, né, quais são as causas, quais são os fatores, você citou alguns, mas é entendendo, né, em que momentos eu me sinto mais tímido, mais tímida, o que pode estar levando a isso. E aí você falando isso, me lembra também assim, que eu já escutei vários relatos de pessoas que elas deixam de fazer determinadas atividades por causa da timidez, elas deixam de vivenciar experiências por causa da timidez. E aí eu que aproveito o momento para confessar que eu já fui uma pessoa extremamente tímida também, pode não parecer hoje, mas na minha adolescência, né, eu nem olhava nas pessoas, eu abaixava o rosto assim, ó, tinha vergonha até de olhar nas pessoas, deixei de fazer esses relatos, me inclui também, porque eu deixei de fazer várias coisas, deixava de sair na rua porque tinha gente na rua, deixava de entrar num lugar porque tinha pessoas, eu fui muito tímida, então, além da minha experiência, assim, como que é isso? É realmente, na sua experiência, nas pessoas que você acompanhou, essa questão de deixar de fazer as coisas por causa da timidez? Sim, a gente perde muita coisa, né? Medo, por exemplo, de entrar numa loja, né? De fazer uma pergunta para uma pessoa que está ali para te orientar nessa loja. São mínimas as coisas. Eu já cheguei a ter vergonha de mandar mensagem de voz no WhatsApp, né? Enfrentei hoje. Ainda bem que está tudo diferente, né? Apesar disso, a gente está sempre no caminho. Então, eu perdi de ir em festas, porque eu pensava, nossa, além da vergonha que era nítida, né? Ai, com quem que eu vou conversar? Ai, quando eu ia nas festas, eu sempre estava no cantinho, né? Parece que me sentia protegida. Então, eu perdi muita coisa nos relacionamentos, desde casa até um relacionamento na escola, um relacionamento na faculdade. Perdi de conversar, trocar ideias com pessoas interessantes, porque eu ficava ouvindo, né? Eu conheci muita gente maravilhosa e na maioria das vezes eu não tinha, eu não conseguia me expressar. Que é um exemplo muito, muito interessante que eu lembrei agora. O professor Sérgio, você sabe disso, ele fazia uma atividade chamada carômetro. Você lembra? Sim, lembro. Na minha época não teve isso, mas eu fui uma aula lá que eu assisti que eu vi isso. Então, a gente colocava, gente, pessoal, eu vou explicar mais ou menos. Era uma folha, colocava a foto, trocava, ia passando as fotos e todo mundo ia escrevendo o que achava daquela pessoa. No meu, devia ter lá 60, 70 pessoas na minha sala, acho que 98% colocaram tímida, apática, até colocaram fora, como é que, eu não lembro o termo, fora do ambiente ali. E eu olhei aquilo, eu ri, porque eu falei, meu Deus, isso é verdade. Então, e o intuito da atividade era esse, você olhar aquilo, e aquilo ou ia te fazer mal, e daí você tinha que trabalhar, tudo bem também, ou aquilo ia te mostrar a realidade, você tinha que trabalhar, que foi o que eu fiz, né? Então, olha como era forte. Eu lembro das aulas, e realmente eu sempre fui quieta. Gente, eu perdi de fazer muita pergunta para os meus professores, de vergonha daquela pergunta. Já viu aquela frase? O professor fala assim, nenhuma pergunta é burra. Mas daí, sem querer, não é criticando o professor de jeito nenhum, eu sou professora. Acontece de alguém fazer alguma pergunta, acontece da classe dar uma risadinha ou coisa assim, a pessoa fica tímida. Então, eu não perguntava. Né? Outros momentos também que pode ser que vocês tenham aí passado, que a professora fazia aquele círculo para que a gente fosse lendo um pouquinho cada um, e daí ia chegando na minha vez, e bom, primeiro que eu já estava gelada, mas ia chegando na minha vez, o meu corpo ia ficando mole, e eu fui levando isso. Depois, como que foi na faculdade, na hora de apresentar um TCC, de um trabalho, o meu corpo tremia todo. Então,
E outra coisa que também aí vinha aquela raiva que eu sentia de mim, porque o professor fazia uma pergunta, eu sabia, eu sempre me esforcei muito, eu sempre fui uma das melhores da sala, só que eu não me expunha. Então o professor fazia uma pergunta e eu já tinha lá na ponta da língua a resposta, mas eu não respondia. Eu não respondia, o outro ia e respondia. Ai, que raiva que eu tinha de mim. Então, olha, a gente perde muito, Sim. muito com a timidez. Parece brincadeira, né? Parece que não é uma coisa tão séria, mas na verdade é, Para quem tem, porque né? Para quem é, com certeza, né? a gente deixa de fazer muita coisa, né? E aí você falou, né? O tema é como a HQI pode ajudar. Então, como que a HQI pode ajudar nesse processo de eliminação da timidez? Então, a HQI, na verdade, acho que a chave, o coração do método está na eliminação do que você sente com cada fato, e tanto a nível emocional como a nível mental. Então, o que nós fazemos? O que eu fiz? Eu fui Ótimo. encontrando todos os fatos em que eu passei pela timidez, que eu senti vergonha, frustração, os medos, e fui eliminando tudo com os comandos quânticos. Então, isso foi um trabalho fácil? Não foi, foi doloroso, não foi rápido, porque uma vida, olha, eu conheci a HQI há 4 anos, imagina uma vida, né? Uhum. Antes da HQI e uma vida depois da HQI. Então, foi muito trabalho. Então, de todas as vezes que eu apresentei trabalho na faculdade, eu eliminei. Ou a apresentação do meu TCC, né? Às vezes que eu lembrei que eu ia ler na sala de aula e gaguejava e as pessoas riam. Sim. Olha, foi um trabalho. HQI eu costumo dizer assim, HQI é simples, mas não é, esse é trabalhoso, né? Por que é trabalhoso? Porque você vai passar por aquele fato de novo, primeiro você tem que encontrar os fatos e dar um certo trabalho, tem um certo tempo, e depois você olhar para aquele fato vai machucar, mas eu prometo que é a última vez. Porque eu passei por isso, e quando a gente passa por isso, a gente consegue entender, né, e passar essa verdade, porque E aí depois que você entender também, né, trabalha, Raquel, que é de pessoa para pessoa, né? Então, o seu foram décadas, né, para eliminar vários fatos. De sim. repente, para uma pessoa pode ser um pouco mais rápido, para uma outra pode ser mais demorado ainda. Então, Sim. depende muito da história de cada um, da quantidade de fatos, da quantidade de lembranças. Mas, assim, você conseguiu trabalhar alguma questão mais específica que você acredita que possa ter aí levado a esse início de timidez, de vergonha, de medo, algum fato que você queira compartilhar, se você puder expor, caso você queira. Sim. Foi depois de muito trabalho, de muitos fatos que eu eliminei, de muitos sentimentos e padrões, eu cheguei a um fato da minha infância que eu senti que foi ali que tudo começou. Eu devia ter mais ou menos uns 6 anos, 7 anos, e eu, como toda criança daquela época, né, 53 anos agora, então era gostoso brincar na rua e a gente saía e não tinha perigo, né? E eu saía brincar com minhas amiguinhas. E um desses dias, uma amiguinha, nós tivemos algum desacordo que eu não lembro, mas ela falou para mim: se você não parar, se você não acredita, mas eu vou jogar pedra em você. O fato era que ela ia jogar pedra em mim. E eu adorava aquela amiga. Então eu pensei comigo: ela não vai jogar pedra, eu não jogaria nela, ela não vai jogar em mim. Eu falei: jogue se você tiver coragem de jogar, porque eu não tinha aquela coragem. Ela jogou. Daí eu não acreditei. Ela falou: viu? Eu falei: nossa, não acreditei. Não acredito que você jogou pedra em mim. Joga de novo. Não acredito. Ela jogou 3 vezes. E eu me permiti isso já, tão pequena. E isso se repetiu. Esse fato de 3 vezes na minha vida, com coisas que
não eram confortáveis, eu me permiti até conhecer a HQI e reconhecer esse padrão. Olha que curioso, né? Mas essa é outra história. Voltando à história da menina de 6 anos, né? A minha história, o que aconteceu? Depois da terceira vez, eu fui correndo para casa chorar, desesperada para minha mãe. Estava lá minha mãe, eu sou a caçula de 5 filhos, minhas irmãs, todo mundo ali. Quando eu cheguei, mãe, fulaninha jogou pedra em mim 3 vezes. Da minha mãe perguntou, filha, mas o que você fez? Eu não fiz nada. Eu vim aqui chorar. Todo mundo caiu na gargalhada. Minha mãe até se conteve um pouquinho, mas também riu. Para aquela criança, ficou o quê? Não vou mais expor os meus sentimentos. Não vou expor minha verdade. Porque todo mundo vai rir de mim. Não vou mais me expressar, né? Não vou mais me expressar. Eu acredito que tenha sido ali, Wanda, porque eu senti, quando eu descobri isso, que foi um alívio a hora que eu limpei tudo que eu senti no momento, daquela cena, das irmãs rindo, né? Da mamãe rindo também, né? E hoje eu dou risada, porque realmente, Jesus... Legal, Raquel, agradeço por você poder compartilhar um pouquinho da sua história, de como você chegou à questão de eliminar a timidez. E você gostaria de deixar alguma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e que têm esse problema de timidez? Eu gostaria, sim. Eu gostaria de, em primeiro lugar, lembrar que nós somos seres humanos, nós vamos errar, e se a gente conseguir rir um pouquinho disso, é muito importante, né? Porque é a vida, né? E lembrar também que, se você tiver, não se compare com ninguém, porque a comparação nos escraviza também. Cada um tem um processo, cada um tem um tempo, né? Outra coisa, se eu conseguir reverter essa situação da timidez, todo mundo consegue, né? Tá aí disponível para todo mundo fazer essa reversão. Então, se você tiver que se comparar com alguém, se compare com você mesmo, para que você seja cada dia melhor. Mas melhor de quem? Melhor que você. Isso é o mais importante, né? E não posso deixar de falar. A minha dica maior é: conheça a HQI, experimente a HQI, porque por mais que eu fale, por mais que a Wanda fale, que todos nós falemos sobre a HQI, é como você ter um morango. Você vai experimentar o morango? Eu vou explicar o gosto do morango, eu vou escrever o gosto do morango para você, mas se você não experimentar, você nunca vai entender, né? O gostinho do morango. A HQI é assim, não é? A HQI é assim. Nós vamos explicar, você vai ler e você só vai entender quando você praticar e começar a reconhecer as mudanças na sua realidade, na sua vida. Nossa, muito, muito grata, Raquel, muito bom. Acredito que foi bem esclarecedor, né, para as pessoas que sofrem com esse problema, ou para quem conheça pessoas que sofrem com esse problema, esclarecer o que tem por trás, o que pode ser feito, e ter uma possibilidade aí de fato de mudança. Então, agradeço imensamente a sua participação no nosso 27º episódio do Diálogos da Gerovida, Raquel. Agradeço. Eu que agradeço. Por hoje é isso, então, pessoal. Agradecemos a sua participação em mais um programa de Diálogos da Gerovida. Nos vemos no próximo Diálogos da Gerovida. Até lá! Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!